Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma live do projeto Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes. O tema de hoje é Dança e UFRJ, parte 2. Exatamente. Tudo bem, Hugo? Seja bem-vindo! Yes! E por que parte 2? Então, na semana passada tivemos, sim, o primeiro a chegar, Hugo Paixão, que também foi um filho da UFRJ, né? Bom, eu estava falando por que Dança e UFRJ parte 2. Bom, para quem não esteve na semana passada, tivemos a live Dança e UFRJ com a professora Maria Alice Mota. Eu sou graduando em dança, iniciei a minha graduação em 2012 e dentro dessa conversa eu percebi, assim como a professora e também outros alunos que estiveram, alunos e ex-alunos da UFRJ que estiveram aqui na live, também tiveram essa mesma sensação. Outras lives eu não fiz isso porque até por conta de tratar-se de uma relação histórica e também compartilhar com as pessoas, eu percebendo a importância das pessoas terem esse acesso a saber como que é a UFRJ, como que é a história do curso de dança da UFRJ, saber como que é a parte técnica, e hoje a gente vai falar um pouco mais da parte técnica propriamente dita. Então, na semana passada foi um aparato bastante histórico, e o quanto que isso tem a ver também com várias coisas que envolvem a política, que muitas vezes também nós alunos não sabemos, e na semana passada foi muito esclarecedor, várias coisas importantes. E até para um parâmetro da dança nacionalmente falando, é importante para que a gente se situe, né, e perceba que existem outros lugares de dança que já se fomentava esse movimento como uma proposta artística, como uma proposta também que era no âmbito muito complicado, que era lá no século passado, o quanto era difícil uma mulher, né, que era a Helenita Saerp, que trouxe esse movimento da dança lá na UFRJ, na parte da educação física inicialmente, quanto era difícil. Então é muito importante a gente saber dessa história da dança dentro da UFRJ, né, como uma manifestação aí também, inicialmente de resistência, para que a dança fosse reconhecida, né, em vários âmbitos, né, não só artístico, mas também, né, como ciência, né. Tanto que a dança não está na UFRJ na parte das artes, ela está na parte das ciências da saúde. Né, isso que é importante ressaltar aqui. Bom, eu estou conversando com vocês um pouquinho para aguardarmos a professora. E quem for aí da UFRJ, dá um joinha e não esqueça de comentar, de dar joinha, de mandar coraçõezinhos aqui, porque é muito importante para a gente divulgar essa live para o máximo de pessoas, para conhecer a UFRJ. E através de outros, é importante essas pessoas também terem esse acesso para conhecer a UFRJ de dentro, digamos assim. Porque muitos alunos tiveram acesso ao trabalho da professora Maria Alice Mota sobre a UFRJ. Então, muitas coisas a gente bebeu nesse trabalho, então mais do que importante é ela estar aqui conosco, compartilhando de maneira tão genuína
digamos assim, essa pesquisa que acontece na UFRJ. Bom, eu vou te convidar de novo. Eu convidei, mas não deu muito certo. E semana passada, então Alice, estou aqui só compartilhando com as pessoas um pouco do parâmetro do que a gente teve na semana passada e um pouquinho do que a gente vai falar hoje, que semana passada fomos mais da parte da história e hoje a gente vai adentrar um pouco mais das partes técnicas, de como que isso funciona e aí vai desenrolando também outras coisas, caso as pessoas tragam perguntas. E seria ótimo, perguntas e perguntas e perguntas. Pessoal, tem aqui uma caixinha de perguntas, vocês podem utilizar. Eu nunca utilizei, eu soube disso ontem, então queria testar com vocês. Então, seja bem-vinda, Alice. Gratidão novamente por estar aqui conosco nesse projeto. Fico muito feliz. Olá. Olá. Sim, tá ótimo. Boa noite, aqui. vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Bem? Sim. E aí, enquanto as pessoas vão chegando, eu tinha até esquecido de ler o poema, mas não posso esquecer de ler o poema. Calma aí, só um segundinho. As pessoas vão chegando. Opa, calma aí. Duas. Problemas técnicos. O poema de hoje se chama Espaço Forma. Espaço Forma 2. Por que será? O poema é do livro Pensamento, Dança, do professor, poeta e filósofo Igor Fagundes. Espaços. Desculpa, o nome do poema Espaço Forma 2. Espaços dados previamente ao dançar, não preenchas. Dançando o corpo aberto. É que de espaço se preenche e o teu será este lugar repleto e multifacetado em que as coisas primeiro dançam, antes que dances em todas. Não te iludas na procura por um palco já acabado. Pessoas, pássaros, poemas inventam nos teus poros a cena, fazem da pele arena ou tablado. Se a terra dorme estéril, um sertanejo reza em teu avesso e acorda a chuva onde o vento faz a curva para encher ao reverso teu deserto com mais sede. Eu quero o corpo assim, repleto de vazio e seca, para que não cesse o cio da areia ardente a cavar em seu estio, sempre um rio de repente. Sejam bem-vindos novamente, seja bem-vinda, Alice! Yes! Então, Olá, boa noite. boa noite. Eu que agradeço. Bom, para quem não sabe, meu nome é Júlio Smack, eu sou profissional da dança, sou graduando da UFRJ, sou fotógrafo, sou videomaker e também, mais recentemente, estou na parte da área do marketing digital. E esse projeto, essas lives, fazem parte do projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje é Dança e UFRJ, parte 2, com a queridíssima convidada, professora Maria Alice Mota. Mas, Júlio, parte 2 é porque teve parte 1? Sim, e foi semana passada. Foi muito importante, como eu havia dito bem no início da live, que na semana passada foi mais uma parte histórica, entramos um pouquinho na parte ali de como que é ensinada a metodologia, como que é também alguns nomes de algumas técnicas que alguém falou aqui, que é ofertada como parte desse curso de graduação, que é licenciatura, teoria e bacharelado. E hoje vamos falar um pouco mais
vamos adentrar um pouco mais a parte técnica, as outras partes também que a professora vai compartilhar com a gente. E seja bem-vinda novamente. Passo a palavra para ti. Compartilha para as pessoas um pouquinho sobre você, para quem não esteve na live passada. E fique à vontade. Obrigada, boa noite a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, na medida do impossível desse momento das nossas vidas. Sim. E eu sei que a gente está aqui para falar sobre a dança, o UFRJ, mas eu não posso deixar de começar falando porque sou de uma universidade pública e porque sei o quanto de resistência uma universidade pública em arte representa para o nosso povo e para o nosso alunado, para os estudantes, que é em sua maioria da periferia. Eu mesma sou da periferia, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo, né? Sobre esse levante que está acontecendo, não está acontecendo de agora, né? Sobre a questão que a gente debate sempre em sala de aula, por incrível que pareça, a gente faz um trabalho de formiguinha todos os momentos, né? Sobre a importância da universidade pública estar de pé, justamente porque o debate sobre a diversidade, o debate sobre o respeito, né? O debate sobre o respeito étnico, racial, né? Os pretos, os indígenas, essa miscigenação que sou eu aqui, que são os meus irmãos pretos, que são os meus irmãos indígenas, que precisam ser respeitados, né? Então eu preciso começar dizendo que a gente não está de luto. Luto é um verbo, né? A gente continua na luta. Então eu precisava marcar esse lugar, esse momento. É um momento de resistência, apesar de tudo que a gente está vivendo, ou porque a gente está vivendo isso tudo, né? Com essa condição sanitária no mundo inteiro, com a natureza dizendo para a gente, olha, chega, por favor, prestem atenção, a gente precisa reafirmar as nossas posições humanas, humanitárias, respeitosas, né, e de diversidade, respeito à diversidade de gêneros, respeito à diversidade étnica. E a universidade pública é muito importante, a arte na universidade pública é muito importante, isso só reafirma a importância da dança na UFRJ. Então, eu queria começar por aí. Tá bom, gente? Dado esse recado, que não é um recado, é algo para a gente estar levando todos os dias da nossa vida, porque não basta não ser racista, e a gente é racista sem querer, né? Mesmo com a minha pele preta, que a gente é racista, a gente tem que ser antirracista, né? Nos mínimos detalhes. Então, fica aí o recado. A gente falou na semana passada sobre esse histórico, né, de como a dança começou lá em 1939, né, na Universidade do Brasil, e como ela veio se desenvolvendo até que em 1994 ela foi aberto o primeiro curso de graduação pública, né, não foi o primeiro do Rio de Janeiro, mas de uma universidade pública do Rio de Janeiro, foi o da UFRJ, em 1994. E em 2010 foram abertos mais 2 cursos, né? A gente totaliza 3 cursos de graduação, bacharelado em dança, bacharelado em teoria da dança e licenciatura em dança. O bacharelado em teoria da dança é o primeiro da América Latina, não existia nenhum curso de bacharelado em teoria da dança na América Latina até então. E esses 3 cursos de graduação são baseados nos estudos e na pesquisa de uma mulher visionária, que foi a primeira a imprimir a dança nos currículos universitários, foi a primeira a fazer um curso de pós-graduação, digamos assim, na Universidade Pública Brasileira, né? O nosso não foi o primeiro curso de graduação em dança, que foi o da Bahia, em 1956, mas o nosso foi a primeira universidade a falar em suas pesquisas documentado a dança numa graduação. Então, baseado nessas pesquisas todas, a gente tem um currículo, uma grade curricular, né, que forma os nossos estudantes, todas baseadas nessa pesquisa da professora Helenita Saerp. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre essa distribuição curricular, que ela causa muito espanto para a galera que é de fora da dança, né? E essa distribuição curricular, ela não é só espantosa no sentido técnico,
né? Ela é espantosa também no sentido político. A gente não pode esquecer que as coisas sempre estão muito atreladas, né, gente? Se a gente pensar bem, a gente pensa que, se você for perguntar para alguém que não tem... Hoje, a pesquisa em dança, vou fazer um parêntese, ela cresceu muito, né? A gente saiu de 2, 3, 5 faculdades de dança nos anos 90 para 52 faculdades de dança no Brasil inteiro, né? Então, você tem de norte a sul do Brasil, você tem faculdades de dança com as mais diversas orientações de pesquisa, né? Algumas têm balé, algumas não têm, mas todas elas estão imbuídas em pensar a dança como um conhecimento. Isso em uma delas apenas, né? Você tem os fundamentos da dança, de Helenita Saerp, como base para esse currículo, né? E aí, isso causa um certo estranhamento, porque você não tem nenhum livro onde esteja escrito a teoria da Helenita. Você agora tem várias dissertações, teses, você tem um documentário que a professora Ana Célia, com o professor André Ana Célia de Saerp, que é filha de Helenita, com o professor André fizeram, que é um documentário lindo, e reza a lenda, em breve vai estar nas redes, tomara, tomara. Estamos todos torcendo por isso, porque a divulgação, seja no meio científico, seja no meio artístico, ela é importante para dar visibilidade a esse estudo, né? Porque é um estudo importante, é um estudo que funciona. Estou eu aqui, todos os meus colegas da minha turma e todas as pessoas que passam por aquela universidade para provar isso. E aqueles cursos de graduação que, sendo um, se transformou em 3, que se transformou também num mestrado, né? Isso tudo só aconteceu porque é um conhecimento que é bem fundamentado, né? Porque tem uma força política, porque tem uma força de acontecimento. Então, e como eu digo, assim, uma estrutura curricular, ela não é só uma estrutura curricular, ela é uma estrutura política, ela é uma estrutura histórica. Por isso que eu estou alinhavando isso tudo para entrar em como essas coisas acontecem. Bom, a gente tem aquele currículo, e aí você chega na universidade. Hoje em dia, já houve 3 ou 4 alterações curriculares. Mas na minha época, esse currículo, ele tinha mais de 4.000 horas. Ele não cabia em 5 anos. Mais de 4.000 horas, sim. Eu fiz 2 faculdades, mais ou menos. Eu e a minha galera lá da minha época. A Maria, que está aí na live, inclusive. E aí, assim, você chegava lá, algumas pessoas como eu, que vinha de uma história de academia, de dança, né, balé, jazz, afro, sapateado, e aí você chegava lá achando que era uma continuação da academia, né? Você ia aprofundar os estudos que você tinha na academia, né? E aí você tinha ter uma história da dança, uma história da arte, alguma coisa assim. Aí você chega lá e não tem balé. Não tem balé. Como não tem balé? Não tem jazz, não tem afro, peraí, né? Eu lembro a Sabrina Sato chegou a entrar para a faculdade de dança, não sei se vocês sabem disso, né? Ela foi da turma da professora Vanessa Tozeto, se não me engano, e eu lembro que ela achava que ia ter musical. Muita gente acha que vai ter musical na faculdade, viu? Musical 1, musical 2. Não que não seja possível, viu? A disciplina Movimento e Voz que eu dou tem muito a ver com isso, né? Mas não é musical 1, musical 2, né? A gente entra com uma cabeça completamente perdida na universidade, né? De dança. Você não sabe o que você vai esperar. Você só sabe que você quer procurar entender melhor daquele ofício que é uma filosofia de vida. Você quer fazer mais daquilo porque você não quer fazer outra coisa da vida, né? Então já que existe essa faculdade, vamos lá fazer. É o espanto, né? Que não tem dança, não tem... Aí você chega lá e tem uma pessoa falando do refluxo do infinito, sabe, das forças do infinito, do universo, da física quântica. Você fala assim, puta que pariu, que loucura é essa? Tá entendendo? Aí de matemática, de geografia. Enfim, no primeiro momento é um espanto. E aos poucos você vai entendendo aquela situação toda. Balanço aqui de vez em quando. Por quê? Depois, bem depois, você vai começando a juntar as pecinhas. Eu digo sempre que é um mosaico, né? Que você chega muito perto e você só vê um monte de peça separada e você não consegue entender. E aí, quando você vai chegando para trás, assim, você vai olhando, nossa, que coisa maravilhosa, lindo! Aquilo é lindo e faz
um sentido danado. E aí você começa a entender tudo. Então, o que ocorre, né? A faculdade lá, ela é pautada no estudo dos parâmetros. Ah, que estudo dos parâmetros. Todo mundo fala desse negócio de parâmetros. Que porra é essa de parâmetros, gente? Tá. Parâmetros são referenciais de valor. Isso não foi a Helenita que inventou, não. Parâmetros existem, parâmetros, leis, sabe? Referenciais de valor. Podem ser numéricos, mas no nosso caso não são numéricos, né? Eles podem ser qualitativos. Então, eles são referenciais, né, de algum valor, definem alguma coisa. Esses parâmetros, no nosso caso, eles definem o modo como você vai estudar, né, a diversificação dos movimentos do corpo, da corporeidade, que é o parâmetro central, a partir de onde a Helenita parte, né? Então, você tem esses parâmetros que são, sim, movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo. A nossa pirâmide, que eu continuo dizendo, né? Nossa pirâmide de 4 lados de base e uma pontinha lá. E esses parâmetros são referenciais de valor, nos quais você elenca um deles e a partir deles você estuda. Tá, mas não é só isso, né? Você tem esses referenciais de valor, então lá você vai estudar os parâmetros, tá? Mas você chega lá e tá, não tem aula de balé, não tem aula de... Como é que eu vou manter o meu corpinho? Né? Como é que eu vou estudar as coisinhas, né? Como é que eu vou fazer lá o meu tandi, o meu GT, o meu plié, né? Ah, tá. Como é que você estuda esses parâmetros? Você tem uma tríade, né, de elementos nos quais você estuda esses parâmetros. Essa tríade é como se fosse um tripé, no qual você estuda esses parâmetros, que são as técnicas, os laboratórios e os fundamentos teóricos. Então, você estuda as técnicas de cada parâmetro, os laboratórios de cada parâmetro e os fundamentos de cada parâmetro. Mas é só isso? Não, não é só isso. Tem um rol de disciplinas que são, não são acessórias, mas que atravessam também o estudo desses parâmetros. São as disciplinas da área biomédica, são as disciplinas de interação com outras linguagens, e são as disciplinas, agora, por exemplo, com os outros cursos, da área de pedagogia, né, da área de licenciatura, são as disciplinas da área de crítica, da área, no caso da teoria, né, da área de museus, da área, enfim, da área de história, as outras linguagens, né, as outras áreas de conhecimento. Então, você tem todo um atravessamento, mas o tripé básico, né, para a gente pensar no aprofundamento do conhecimento dos parâmetros, são as técnicas, os laboratórios e os fundamentos teóricos, tá? Aí tá. Fala, Júlio. O Hugo Paixão, que é um filho da UFRJ, ele pediu para você repetir sobre os parâmetros, por favor. Os parâmetros são referenciais de valor, tá? Isso está lá na minha dissertação, logo lá, quando eu explico qual é a conceituação de parâmetro. Depois, a minha dissertação está na rede, de graça. Só procurar. Você baixa tudinho lá e está na rede para isso. Conhecimento é para ser disseminado, entendeu? Não é para ficar para mim, não é meu. Né? E, na verdade, não é para você ler aquilo e seguir cegamente, não. Na verdade, é para olhar, pensar e dizer assim, isso aqui eu não concordo, não. Manda um e-mail para mim e diz assim, pô, a gente pode debater isso? Claro, os fundamentos da dança, eles são orgânicos. E eles cresceram justamente porque sempre houve debate, sempre houve crescimento, sempre houve investigação. Helenita estava sempre investigando com os grupos dela, com os alunos dela, com os professores que são meus companheiros hoje, com muito orgulho. Eu tenho muito orgulho de ter os meus professores como companheiros hoje. E sei que eles também têm muito orgulho de ver os ex-alunos como companheiros hoje. Né? A gente está sempre debatendo, porque e dar aula. Gente, a docência é o melhor lugar para você investigar, para você fazer uma teoria crescer. Porque às vezes as pessoas vêm com os questionamentos e eu falo, cara, eu nunca pensei nisso. Que maravilha isso. E aí essa organicidade é fantástica. Deixa eu só concluir esse pensamento. Essa organicidade é fantástica porque ela permite a transformação contínua. Se isso tudo estivesse escrito num livrinho fechado, as pessoas iam pegar aquilo igual uma Bíblia. Ia dizer, não, porque está escrito lá no livro. E isso ia ficar endurecido. Pode dizer. Nossa, eu não tinha pensado nisso.
Verdade. Eu ia falar que quando eu entrei na FRJ em 2012, no bacharelado em dança, eu fui muito focado em experimentar, focado em absorver, aprender o máximo que eu podia. Porque geralmente as pessoas vão para lá criticando algumas coisas que não tem. Então, por exemplo, não tem balé, não tem moderno, não tem não sei o quê. Tá, mas o que que tem? E aí, como a minha disponibilidade era aprender em todos os sentidos, né? Tanto que em alguns momentos tinham os professores que as pessoas que eram alguns professores muito polêmicos, aí as pessoas, não, professor ruim, não sei o quê. E eu assim, cara, a gente está aqui para aprender. Não importa o que o professor está falando, isso aí é em qualquer lugar, em qualquer Sim. circunstância. Ele é professor, eu sou aluno. O que eu estou querendo dizer com isso? É que o que eu aprendi com a FRJ no curso de dança é que ali dá para a gente experimentar tudo, porque eu fui com um dos focos trazer, amadurecer a minha pesquisa com a dança e a arte marcial. Impressionantemente, ali eu consegui fazer tudo e ainda não tive tempo para experimentar muito mais, porque ali tem desde as disciplinas do próprio curso de dança, mas também eu tenho como dialogar com os cursos da educação física, cursos lá da letras, cursos também lá em frente, lá no CCS, Na coisas que eu, EBA, na EBA, acho que sim. eu fui na EBA. Acho que eu fui também fazer lá um curso de fotografia, uma disciplina de fotografia com o professor Joffre. Então, ali a gente pode experimentar tudo, porque a UFRJ dá esse suporte para que a gente, mas é preciso que a gente também tenha olhos para perceber o que a faculdade tem para oferecer. E se a gente Uhum. tiver, como graduando, esse olhar, ali vai ser o laboratório mais rico do mundo para a gente ali como graduando. Aí eu quis compartilhar isso porque você falou dessa multiplicidade ali, desse campo, né, muito vasto de conhecimento que o curso tem em várias áreas, né, do saber. Eu desenvolvo na minha dissertação uma coisa que eu chamo de pessoalidade, é um conceitinho, né? Porque é isso, assim, não adianta, você pode ter a biblioteca mais vasta, aliás, com essa história de live, a gente tem visto muitas bibliotecas, né? Você pode ter a biblioteca mais vasta do mundo, mas se você não estiver disposto a abrir cada um daqueles livros, ela não vai adiantar de nada. Então é isso, assim, qualquer que seja a teoria, né, fechada ou aberta, qualquer que seja o sistema, se você não estiver disposto a abrir e dizer isso me serve, isso não me serve, isso é interessante, isso eu posso moldar, isso não, sabe? Com os fundamentos da dança é isso. Se você não estiver aberto e disposto a dialogar e a se deixar permear, e aí e isso com a própria UFRJ, eu fui fazer aquarela, sabe? Né? Não na época que eu era graduanda, mas agora, sabe? Depois. Eu fui fazer o vestibular de novo, grávida, sabe? Eu fui lá para a EBA. Porque é isso. Né? Eu queria mais. Eu queria entender outras coisas. Eu queria entender dessa coisa mais pictórica. E é isso. E eu quero muito assistir outras aulas, que na minha época eram 4.000 horas, mas não tinha muita aula que hoje tem. Não tinha curso de teoria na minha época. Então, eu queria muito. Eu queria muito assistir as aulas da Aline, por exemplo, de apreciação coreográfica, com aquele acervo dela maravilhoso. Exatamente. Então, assim, não tem como, sabe? É isso que você falou, é uma disponibilidade. E falando em disponibilidade, quando a gente fala de técnica, a gente não está falando de uma técnica. Técnica é um nome muito guarda-chuva, né? A gente está falando das técnicas, né? Exatamente. Porque a própria universidade, ela ganhou muito, a faculdade de dança, as graduações em dança, e isso só é possível porque a gente tem essa estruturação baseada em helenita, com a entrada, por exemplo, da galera da dança de salão, com a entrada da galera das danças urbanas, do funk, sabe? Com a galera das artes marciais,
sabe? Então você começa a ter um trabalho de um TCC que fala de samba, um TCC que fala de funk, um TCC... E aí a gente começa a ter um grupo de pesquisa de danças urbanas, um grupo de pesquisa que já pensa as danças tribais como, sabe, uma etnografia. Então, assim, isso é possível ser pensado porque essa base fundamental, os fundamentos da dança, eles são aquilo que eu falei, eles são permeáveis, eles são abertos o suficiente para que essa fundamentação seja plástica e elástica o suficiente para não se fechar e dizer, não, se o corpo é de balé, como é que eu vou enfiar o funk aqui dentro? Como é que eu vou enfiar o samba ou a dança de salão aqui dentro? Como é que eu vou agregar essa diversidade? O Vogue, né? Como a faculdade mudou, né, com a entrada, como ela pôde absorver essa diversidade, como ela cresceu e ficou rica com essa diversidade toda que entrou, e como a gente, docente, aprendeu e está aprendendo muito com essa galera que está chegando, e por isso que eu amo a docência, sabe? Se essa estrutura toda não fosse tão elástica, não fosse tão plástica, não fosse tão permeável, se ela fosse tão quadradinha ou fechadinha, ela ia fazer com que essas pessoas entrassem e se formatassem em caixinhas. Elas não iam poder aproveitar tudo aquilo que elas te trazem de memória, de história, de contexto cultural que era delas antes e simplesmente agregar e dar ferramenta a isso tudo que elas têm para que elas saiam melhores ainda, para que elas aprendam, inclusive, a pesquisar mais profundamente aquilo que elas já trouxeram, né? E é isso que eu acho fantástico nessa estrutura da universidade, sabe? É isso que eu acho fantástico na estrutura dos fundamentos. Diga. Eu tenho aqui uma pergunta da Rubi Si, que é a Simone Alves, que também é filha da UFRJ. Ela fez uma pergunta a seguinte: como foi que você se aprofundou nos estudos ligados ao ritmo e música? De onde surgiu essa vontade? Bem, sabe aquelas coisas que você não sabe direito quando começam, mas ao mesmo tempo, quando você olha para trás, você vê que era ali que estava tudo? Quando eu fui fazer TCC, o meu tema era sobre objetos, né? E na minha época era tudo muito complicado, a gente tinha um curso enorme e a gente não tinha diploma ainda, viu? A gente estava lutando para que o diploma saísse. Quer dizer, não tinha diploma nem quando eu já tinha entrado no mestrado. Eu quase fui jubilada do mestrado porque eu não tinha diploma. E no dia que eu ia conseguir um diploma que era provisório, a UFRJ entrou em greve. Gente, eu vivi tanta greve que eu nem te digo. No início dessa pandemia eu já estava até achando que era igual às greves que eu vivi. Mas deixa eu voltar que eu sou perdida. E aí me disseram assim, olha só, você tem um mês para fazer o seu TCC. Ou você faz um mês, ou você só vai fazer no próximo semestre. Eu falei, cara, a questão aqui é tempo. Olha que louco. E eu tinha feito muitas disciplinas com um professor substituto na época, que era maestro, tá? E virou meu amigo, professor Jorge Ayer. Então, assim, eu gostei muito da disciplina, ele deu música e movimento para mim na época. Aí depois, na minha época, as disciplinas não tinham só 30 horas, elas tinham 45 horas cada uma, algumas 60 horas, e tinham umas 4 disciplinas de música, né? E aí eu pedi para ele ser meu orientador. Eu falei, a questão para mim é o tempo. E como a questão para mim é o tempo está pulando no meu cangote, e eu fiquei muito louca com essa coisa do ritmo, eu quero me aprofundar nisso. E aí foi. E aí eu comecei a assistir mais aulas dele, enfim. E assim, essa aquela história assim, eu tenho até vergonha no meu TCC. No meu TCC eu não me aprofundei muito nessa coisa do ritmo, não. Mas foi uma porta de entrada. O nome do meu TCC é Relógio, né? Arte, o relógio da existência, alguma coisa assim. E eu consegui 12 pessoas dançando comigo, porque eu queria fazer um relógio, ponteiro de relógio, bem TCC. Ok, era o que eu podia fazer na época. Hoje você olha e fala, ai, que coisa mais pobrinha, mas não, foi o que eu pude fazer na época. 12 pessoas que só se reuniram uma vez. A Patrícia também foi minha orientadora, foram essas 2 pessoas, Patrícia Pereira e o professor Jorge Ayer. Mas toda a parte de ritmo, quem me introduziu foi ele, né? Foi o professor Jorge Ayer. E aí eu fui fazendo muita disciplina,
tudo que eu tinha de dúvida foi com ele. E aí eu fiquei muito apaixonada por essa questão do tempo e do ritmo. E aí aconteceu, fiz meu TCC, entrei no mestrado com outro projeto que também não tinha nada a ver com a questão da dissertação que eu tenho hoje, né, que é sobre os fundamentos da dança. E eu terminei o primeiro semestre do mestrado chorando na frente de todo mundo, porque meu orientador barato, ele falou assim, cara, mas você vai usar esses fundamentos da dança aí como base e tal, mas tem alguma coisa escrita? Você sabe que a academia adora um negócio escrito, negócio de um livro. A gente é muito revolucionário até nisso, a gente não tem livro. Tá no corpo, olha, tá aqui, ó, tá na pele. É igual o candomblé, você saca isso? Né? E é igual o Sim. balé. É igual o balé também, porque ninguém quer cobra isso do balé. Mas é igual o balé, igual o candomblé. Tá no corpo, né? Mas a gente está dentro da academia e a cobrança é outra. Tem que estar escrito, tem que ter no livro. Eu falei, não tem escrito, cara, tá em mim, tá nas minhas aulas, tá no meu conhecimento, tá nos meus professores. Ele falou, então escreve você, faz uma análise você. E aí, quando eu comecei a escrever, eu também era professora substituta, por um acaso eu entrei como professora substituta. Aí foi que eu aprendi sobre ritmo, viu, gente? Foi aí. Porque não há nada melhor que a docência para ensinar. Porque eu estava escrevendo sobre aquilo, dando aula sobre ritmo, né? Óbvio que eu tinha uma base lá, mas assim, aquele dia a dia com a galera me fez ir às fontes, ir pesquisar e ir desenvolvendo aquilo que eu falo da Helenita, dos orgânicos, no dia a dia. Cada coisa que vinha, eu ia para os livros, voltava, pensava. Óbvio, fui pesquisar com músicos, mas assim, eu não sou cantora, por exemplo. Agora que eu estou fazendo um curso que o Júlio me convidou, maravilhoso. Né? Mas assim, eu não sou cantora, por exemplo. Tudo que eu tenho de experiência é aquilo que você falou, é uma disponibilidade, é um correr atrás, sabe? É entender como é que funciona, é estudar, sabe? E foi assim, e junto com os alunos. E aí a coisa da escrita, junto com o da aula, foi que me fez ir aprimorando, e cada vez mais. E tudo que era cursinho, oficina do CCBB do Passo. Aí estava eu lá na oficina do Passo. Oficina do não sei o quê, estava eu lá na oficina. E foi assim que eu desenvolvi. E não me considero assim, ainda tenho que fazer aula de percussão, porque é uma vontade que eu tenho, muito grande aí. Você poderia comentar um pouco sobre, falando na parte do ritmo, né? Poderia comentar sobre essa parte, o nome, falando o nome de cada parte que é dado como técnica na UFRJ e você comentar sobre cada uma delas? Não, vamos lá. Técnica, né? Eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas vamos lá. É porque tem assim, tem, por exemplo, é dado como técnica 1, técnica 2, técnica 3, técnica 4 e assim por diante. Tá, nos lugares. Porque na UFRJ não é técnica movimento, técnica... É porque teve muita estruturação de currículo. O que acontece? Quando eu entrei, era assim, técnica geral. Na técnica geral, era para você tomar aquele susto. Você tinha um pouquinho de cada uma das técnicas, um pouquinho de movimento, um pouquinho de espaço-forma, um pouquinho de ritmo, que é o tempo, e um pouquinho de dinâmica. Aí você fala, por que fala tempo? Por que fala ritmo? Tempo é um conceito. É um conceito que nem os filósofos de todos os tempos conseguiram definir o que é tempo. Nem a psicologia, nem a física quântica. Então, como é que a gente possibilita o estudo do tempo? Uma das possibilidades do estudo do tempo, através do ritmo, né? Mas é só isso que a gente estuda na técnica ritmo? Não, mas a possibilidade maior, a entrada é pelo ritmo. Então, a gente põe técnica ritmo, né? Mas o parâmetro é tempo, ok? Como a gente estuda a partir dos parâmetros, você tem primeiro a técnica geral, que é onde você não aprofunda em nada. Isso eu estou falando do bacharelado, tá, gente? Porque o bacharelado tem um THE. Então, teoricamente, você já entra com alguma base material, digamos assim, de preparação corporal, tá? Na teoria e na licenciatura, não tem THE. Então, antes dessa técnica geral, você tem duas técnicas preparatórias, tá? Que são a 1 e a 2, que são justamente técnicas para preparar esse corpo, para dar noções básicas de eixo,
de espaço, de noções do próprio corpo, sabe? De meia ponta, de direção, de sentido, porque são pessoas que, a princípio, você tem que dar um nivelamento para aquela turma. Para quando elas chegarem lá na técnica geral, você entender que todas elas sabem o que é direita e esquerda, lateralidade, o que é um eixo corporal, o que são as partes do corpo, que é uma flexão, que é uma extensão, sabe? Basicamente é isso, porque não tem o THE, então você não teve, elas não passaram por uma avaliação prévia para isso. Então, as duas técnicas preparatórias para licenciatura e teoria, bacharelado em teoria, são por isso. Depois é que eles entram na técnica geral. Depois das técnicas gerais, teoricamente, na minha época, elas tinham pré-requisito, tá? Primeiro era movimento, depois era espaço. Técnica A. Técnica A, movimento. Por isso que elas têm essas letras, porque quando elas foram feitas, elas eram pré-requisito umas das outras, numa noção de complexidade técnica, tá? Por isso o ritmo é a última, é a mais complexa. Complexa. Sim. Quer dizer, agora não é mais a última, reformulações curriculares, mas deixa eu explicar. Em termos de técnica. A, movimento, porque é a mais básica, né? É aprender a lidar com as possibilidades de rotação e translação do corpo. É isso. Sucessivo, simultâneo, combinações, 2 a 2, 3 a 3, são isso. E elas são infinitas. Só nisso aí, tá? Mas é a básica. Depois você passa para espaço e forma. Por que espaço e forma estão juntas? Por uma questão pedagógica. Porque, na verdade, todas estão juntas. Você não tem como... É aquela história da pirâmide, né? Você não tem como estudar o espaço sem estar o movimento, a dinâmica, né, o ritmo junto. Todas elas estão juntas. Mas por uma questão de facilitar o entendimento, o espaço e a forma estão juntos. Porque quando você propõe a forma, você cria espaço. Quando você propõe espaço, você cria forma, né? Então, na verdade, eles estão muito juntos um do outro. São parâmetros muito próximos. Eles não são a mesma coisa, pelo amor de Deus. Mas eles são muito... Assim como dinâmica e tempo também são muito próximos, tá? Só que eles têm um conteúdo muito vasto. Não daria para dar junto, tá? O pessoal juntou aí nos fundamentos, mas é uma coisa que para mim é impossível de dar junto, tá? Você tem a técnica A. Técnica A, movimento. Técnica B, espaço e forma. Pense em nível de complexidade. Técnica A, movimento. Técnica B, espaço e forma. No espaço e forma, você vai estudar amplitudes, você vai estudar eixos, você vai estudar níveis, você vai estudar ângulos, você vai estudar deformações, aquilo que eu falei, as geometrias elásticas, né? Retas, curvas e angulares. Você vai estudar os espaços de relação, né? De relação com o outro. Uma coisa que o pessoal fala, técnica C. Técnica C, hoje, é contatos e apoios. Mas contatos e apoios é uma possibilidade do movimento, tá, gente? Não é uma técnica separada, né? Contatos e apoios veio a partir de uma demanda de uma demanda a partir do contato e improvisação, né? O contato e improvisação não é um estilo, mas é um sistema, né? Uma sistemática de uma filosofia quase, né? De dança, de movimentação. E contatos e apoios é uma possibilidade do movimento. Ele está em qualquer das técnicas. Ele pode estar na técnica movimento, na técnica espaço e forma, na técnica... Mas achou-se interessante, na segunda reforma curricular, ter uma técnica só para pensar essa relação dos contatos e apoios. Porque eles acabavam meio diluídos nas outras técnicas e achou-se importante pensar uma técnica só para isso. Então foi na reforma curricular, tá? Então contatos e apoios não é um parâmetro, viu, gente? Só para vocês entenderem, tá? Contatos e apoios são possibilidades do movimento no espaço. Contatos, né? E apoios. Apoios é a relação movimento-espaço, tá? Exatamente, é uma relação movimento-espaço.
Porque na minha época eu não tive técnica, contatos e apoios dentro das minhas 4.000 horas. Olha que louco. Não tive. Né? A minha técnica C era dinâmica. Hoje em dia a técnica C é contatos e apoios. Né? E a técnica D é dinâmica. Isso, isso. Técnica D é dinâmica. Né? E a dinâmica a gente estuda as forças, né? As energias. Né? Então, toda a gradação de força de um movimento, desde a coisa mais suave até a mais forte, né? Você estuda na dinâmica, mas você também estuda as energias pessoais. Assim como no espaço, você não estuda só o espaço físico, você também estuda esse espaço de relação, esse espaço subjetivo, né? Na dinâmica, você também estuda essas energias, sabe? Essas energias em relação ao outro, a energia do universo, a energia do ambiente, né? Você estuda toda essa relação, mas principalmente a energia do seu próprio corpo, que é aquilo que você é, né? Eu lembro que eu assisti a live da Inês e ela falando assim, que às vezes você faz uma programação toda linda lá e aí você chega na sala de aula, plano de aula bonitinho, e a energia da sala de aula tá um cocô. E você fala, puta merda, joga tudo fora. Aí você começa já numa massagem, no negócio, ou então bota uma música bem animada. Enfim, você sente a energia daquela turma, daquele aluno. Às vezes tem um aluno só que está precisando. Isso me lembra muito, eu fiz parte da companhia da professora Ana Célia, e ela fala exatamente isso. Quando esse estado criativo ele se instaura, você pode fazer o que você quiser ali como programação, como ali um plano de aula ou um plano de, sei lá, qualquer coisa que seja voltado ali como o ensino. Se você ali está disponível para o estado criativo, você está dançando mesmo falando, mesmo ensinando e tem que estar aberto. E várias vezes ela falava muito sobre isso. Não adianta a gente ser um cara fodástico em você organizar alguma coisa se você não deixa o estado criativo estar atuando de maneira que aquilo que você trouxe como uma organização, aquilo ganhe vida. Ganhar vida é você estar poroso a tudo que está acontecendo à sua volta. E Sim. isso me lembrou muito. E a Ana Célia ela tem esse poder muito forte de Sim. estimular a gente nesse estado criativo e trazendo o estado criativo junto com tudo que você está falando dos parâmetros, da parte técnica, quando ela fala, gente, você precisa melhorar isso e aquilo, e não sei o quê, mas precisa estar o estado criativo, é todo mundo. Estado criativo junto com técnica? Sim! Sim. Aí ela. Exatamente! Sim. De uma maneira muito. Ela fala do orgânico ao mesmo tempo técnico, e isso é muito confuso, porque a gente acha que o técnico está diferente do orgânico. E ela consegue trazer isso com muita propriedade. E hoje eu consigo aplicar as minhas aulas exatamente quando você fala sobre chegar na aula e estar diferente do seu propósito como programação. Aí chegou assim, cara, na hora eu lembro da Ana Célia falando da porosidade e do ser criativo. Aí eu, ok, Júlio, se você tem na bagagem tudo necessário para que você possa trazer o melhor para essa aula. E pronto. Mas é isso, assim, a gente não está lidando com robôs, sabe, Júlio? As pessoas, exatamente, elas são pretas, elas são indígenas, elas são mulheres, elas têm família, elas pegaram um ônibus lotado, elas foram assediadas no caminho para a faculdade. Então, quando a gente entra ali, a gente entra com uma bagagem de um dia inteiro, principalmente no nosso curso que é noturno, né? Às vezes trabalhou o dia inteiro num trabalho que não gosta, mas que precisa, porque precisa sobreviver, né? Então, às vezes você está com uma coisa bem amarradinha, a galera está precisando melhorar o equilíbrio, porque sim, uma aula de técnica, eu viso as habilidades físicas, tá? Mas aí, eu sinto a energia, não é que eu vou abandonar todo o meu planejamento, tá? Mas eu vou pensar exatamente, organicamente, como esse meu estado criativo vai agir para que o meu equilíbrio, ou a minha aula sobre equilíbrio, venha para equilibrar todas essas esferas, sabe? Para que a gente saia dali, sabe? Equilibrada num outro sentido também, num sentido mental,
emocional, no sentido espiritual, sabe? Porque não adianta a gente equilibrar esse físico, a gente não é só o físico, sabe? Isso é só uma das faces do nosso ser, né? A gente, eu chamo de corpo mosaico, né? A gente é o físico, o mental, o espiritual, o emocional, o histórico, o familiar, o social, a cor da pele, sabe? É tudo, né? Então, a gente, como docente, tem que estar atento a isso. E o que eu acho mais legal dos fundamentos, eu acho que é por isso que eu falo com tanta paixão, que ele me permite isso, sabe? Eu já dava aula, só faltam 10 minutos? Meu Deus do céu. Eu dei aula muitos anos antes, eu comecei a dar aula com 13 anos, olha que loucura. Eu dei aula muitos 13? anos, 13. Eu tenho 48 hoje, olha. Eu dava aula com carteira assinada antes de entrar para a faculdade. Eu tinha carteira assinada, eu era sindicalizada. E sabe quando a sala de aula já falou que não é possível que seja só isso. Eu fui para a faculdade de dança porque eu queria mais, sabe? E é literalmente isso. Eu achei o mais e o mais não acaba, sabe? O mais continua, é uma fonte inesgotável. Hoje eu chorei com meu filho, eu abracei ele, eu chorei. Eu tô com muita saudade da sala de aula. Muita, de verdade. Porque é uma troca que não tem outra. Assim, eu amo estar aqui, mas assim, eu fico olhando o nomezinho das pessoas assim, como eu queria estar olhando para cada um de vocês, abraçando, sabe? São meus amigos. As pessoas que eu tenho na sala de aula, elas são minhas amigas, elas vão para a vida. Porque é isso, né? A gente lida com pessoas. Enfim, eu vou... Se alguém tiver alguma pergunta sobre o bacharelado em dança, por favor, faça. Meu filho está aqui, gente. Casa é isso, acabou de tomar banho. Tudo bem? É o Thales. Tudo Ele vai bem, para a Thales? faculdade desde a barriga. Isso aproveitar, né, que a gente está aqui na reta final, queria mandar um salve a todos os meus mestres e mestras da UFRJ, professores e professoras que eu os considero como mestres e mestras, porque de fato eu aprendi muito Peraí, que não pode falar minha nessa filha. relação da dança que não estava separada da vida. Eu aprendi demais. Muitos deles são meus professores e também são meus amigos. E, de fato, hoje eu consigo, é como se eu carregasse todos eles em cada espaço de aula, em cada espaço de criação, em cada espaço que eu estou fazendo qualquer coisa relacionada à dança, é como se eu sentisse cada um deles. Sim, sim. A gente fala sempre de uma ancestralidade nas nossas vidas e ela é extremamente importante dos nossos pais, dos nossos avós, mas eu ouso dizer e me aventuro a dizer dessa ancestralidade dos meus mestres, sabe? Porque é uma ancestralidade também que é muito viva aqui em mim, sabe? Eles continuam em mim, a Ana Célia, eu sou muito cria da Ana Célia, sabe? Ela acreditou muito, muito em mim quando nem eu mesma acreditava, sabe? E eu já briguei muito com ela, gente, viu? Eu briguei muito com ela, porque é normal brigar com a Ana Célia. Enfim, mas ela foi muito minha mestra, assim, sabe? Junto com a Inês, junto com a Tatiana, junto com, sabe, com a Patrícia, sabe? Mas assim, eu tive muitas, imagina 4.000 horas, imagina quantas aulas a Ana Célia me deu, sabe? Né? Peraí, meu filho, não balança não. Então, assim, a minha aula, ela é óbvio, ela é muito minha, sabe? Mas ela também é carregada de cada um desses professores e mestres que me ensinaram um outro nível de docência, sabe? Um nível de horizontalidade que mudou completamente, um nível de disponibilidade criativa, um nível de técnica respeitosa, sabe? Que mudou completamente a minha visão de dança e de mundo, sabe? Nesse sentido que eu falo que a dança UFRJ, ela é mais do que só um lugar para adquirir conhecimento, sabe? Ela é um lugar que muda muito. Peraí, meu filho. Ui, ai. Ele levou o telefone junto. Ela é um lugar que mudou a minha vida, assim, de verdade, muito. E tem pessoas que eu vou carregar para sempre.
Tem uma coisa que a gente agora está chegando nos 5 minutos restantes. Oh, um abraço para o Sérgio, Sérgio Andrade, que é o professor também da UFRJ. Um grande abraço. Maravilhoso. Quero muito fazer as aulas dele, que eu falei logo no início. Tem um monte de aula que eu queria fazer agora, que não tinha na minha época. Yes! O que eu percebo muito na UFRJ como graduando e percebendo uma visão de fora da UFRJ é que o quanto a gente ainda precisa amadurecer a autorresponsabilidade. A UFRJ, ela não dá, como você falou, ela não tem uma Bíblia que vai te dizer ali o que tem que ser feito. Se a gente não tiver uma ali a UFRJ é um grande treino para autorresponsabilidade. Se você não tiver isso bem amadurecido, você não vai pegar aquela técnica, aqueles conhecimentos e torná-lo aquilo para o seu corpo. Aquilo ali são, posso dizer que a essência para que você possa trazer nesse movimento de autoconhecimento princípios. São princípios. Princípios para que você possa viver a sua dança como ela está se apresentando. Se você não sabe que dança é essa, ou que você nem está buscando, querendo encontrar uma fórmula, você vai se frustrar. E ali é o grande tchan da coisa, porque é formidável quanto a gente consegue se autoconhecer se tivermos abertos a isso. É potente nesse sentido de ver que dança é essa que acontece em cada um. Sim, são princípios, sabe? Tem umas estruturas, mas não tem receita de bolo. Quem está atrás de receita de bolo está no lugar errado, sabe? Você tem princípios. E é aquilo que eu falei, inclusive princípios que podem ser debatidos, que podem ser questionados. Isso é o que é o mais legal, sabe? É essa organicidade. Como eu falei, é o corpo, é o candomblé, sabe? Tá ali. E ele vai crescendo junto. Se tivesse escrito formatadinho, muita gente ia se aferrar a esse escrito e essa coisa às vezes endurece. Como aconteceu, tá? Com muita coisa boa, né? Que agora está sendo revisitada e tal, mas que por algum momento endureceu, né? A gente corre esse risco na academia, né? De as letras endurecerem, né? Então a gente também tem que tomar cuidado. Por isso que eu falo, lê a dissertação, lê as mesmas, mas não endurece não, critica, sabe? Eu já critico, né? Porque foi em 2004, 2006, eu critico, sabe? Então é isso, é princípio, é semente. Se vai florescer ou não é contigo. Gratidão, Alice, por ter aceitado o convite novamente de estar aqui nessa live, parte 2. Essa live faz parte de um projeto chamado Ciclo de Bate-Papo entre a Dança e Outros Saberes, cujo tema de hoje foi Dança e o UFRJ, parte 2. Uma queridíssima convidada, Maria Alice Mota. Gratidão. E amanhã vamos ter mais uma live, cujo tema será Dança e Show, com a queridíssima também, filha da UFRJ, Mariana Manhãs, vai dizer pra gente os bastidores da rotina das pessoas que trabalham como bailarinos, dançarinos, de cantores, de artistas profissionais aí, famosíssimos, e que a gente acha que é tudo glamour. Não, ela vai trazer pra gente um pouco dessa rotina, um pouco do que ela faz para manter ali a sua relação profissional. E deixa as considerações finais, esse tempo de 1 minuto e meio para você sentir à vontade. E estou muito grato novamente a todos que estiveram aqui na live com a gente, compartilhando esse momento tão importante que é a UFRJ nas nossas vidas. Eu só tenho a agradecer, na verdade, reafirmar o meu compromisso com a Universidade Pública, com a Universidade de Resistência, sabe, com a Universidade dos Pretos, dos Índios, dos gays, sabe, da diversidade, né? Eu falei no início, a gente tem que manter esse lugar como um lugar de resistência, a gente tem que manter esse lugar como o nosso lugar de resistência, tem que continuar lutando por ele, agradecer muito e lembrar que assim, eu amo a Mari Manhães, ela é me orientando, adoro, amanhã eu vou estar aqui. Ai, fico muito feliz. E assim, gente, assista os lives do Julius, que cada uma melhor que a outra, viu? Assim, eu que agradeço muito todo mundo que veio aqui. Duas queridas do meu período, 1996, gente, a gente se ama muito até hoje. A gente tem um grupo, os dinossaurinhas lá da UFRJ, a gente tem um grupo
E a gente 20 está se amando. segundos. Ai, gente, não, não. Beijo, não quero ser cortada, não, tá? Eu agradeço muito a todo mundo, tá? Gente, quem Qualquer é que não vai coisa, sair? Quem é que não vai sair dessa live com vontade de dançar? Caraca, tá difícil agora. Meu eu quero Deus. dançar com todo mundo, gente. Tô morrendo de saudade, tá bom?